Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 14 de agosto, memória de São Maximiliano Maria Kolbe, grande apóstolo da caridade que doou a vida no campo de concentração por um pai de família. Ontem nós começamos a refletir sobre casamento, sobre consagração da sexualidade, sobre celibato. Hoje encontramos São Maximiliano Maria Kolbe, que doou a vida por um pai de família. E no Santo Evangelho encontramos Jesus abençoando as crianças. Então percebam, estamos sempre nesse ambiente da família, no projeto amoroso de Deus, a família como mistério de amor, mistério de matrimônio, mistério de unidade. O texto é de Mateus 19, de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto tão belo, tão doce, tão profundo. Ontem nós refletimos sobre a situação social das mulheres no tempo de Jesus. Eram profundamente marginalizadas. Mas não somente as mulheres, as crianças também valiam muito pouco. A cultura era eminentemente patriarcal. Portanto, os anciãos têm um papel social muito importante. Nos dias de hoje, é exatamente o contrário. Os idosos valem muito pouco em nossa cultura, em nossa sociedade. E hoje, até em muitas famílias, as crianças se tornaram verdadeiros príncipes, reizinhos. Os psicólogos estão até estudando um fenômeno chamado síndrome do rei, síndrome do imperador, síndrome da princesa, com vários nomes. Mas em muitas casas, as crianças dominam completamente a vida familiar. Às vezes a criança é sozinha, uma única filha, um único filho, e aquela criança pequenina tem o poder de dobrar os pais e colocá-los no bolso. Dominam completamente a vida familiar. No tempo de Jesus não era assim. As crianças não valiam quase nada, não tinham poder sobre nada, não tinham status social. É aí que descobrimos estas mães que trazem as crianças para que Jesus imponha as mãos sobre elas, faça uma oração e as abençoe. Como é bonito quando a gente ainda escuta por aí: a bênção pai, a bênção mãe, a bênção vovô, a bênção vovó, a bênção tia, bênção painho. É bonito, muito bonito, é belo. De algum modo, aquelas mães trazem as crianças para que peçam a bênção a Jesus. Jesus as acolhe as mães, acolhe as crianças. Jesus gasta tempo com estas pessoas que não valiam muito no seu tempo. Os discípulos estão quase como que enraivados e estão aborrecidos e repreendem as crianças, porque criança de fato faz uma baguncinha tão boa, é coisa de Deus, é uma bagunça de Deus. Então os discípulos estão repreendendo, afastando, estão aborrecidos com a presença das crianças. Jesus pacientemente abraça, impõe as mãos, abençoa e gasta tempo com estas crianças e também com suas mães. É belíssimo ver a bondade, a compaixão, a fineza de Jesus. Contudo, o texto termina com uma frase
que pode ser inclusive interpretada no sentido mais amplo da palavra. Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque o reino dos céus é delas. Depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Isto é, Jesus diz que o reino dos céus é das crianças, é dos pequeninos. Aqui nós podemos pensar claramente nas crianças do ponto de vista da idade, os bebês, as crianças pequeninas, os meninos, as meninas. Podemos pensar nesse extrato sociológico da nossa sociedade de todos os tempos. Mas também podemos pensar a palavra pequeninos, crianças, no sentido espiritual, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus utilizava. Isto é, compreender como uma categoria do reino. O reino dos céus é daquelas pessoas que se fazem como criança, que têm essa abertura do coração, a simplicidade, a leveza do ser, que são até desprezíveis do ponto de vista social, mas são grandes do ponto de vista do reino de Deus, do ponto de vista de Jesus. Que o Senhor nos abençoe também a nós e nos ensine cada vez mais a sermos como crianças, livres, pequeninos, simples, amantes de Deus, desejosos de recebermos um abraço, um afago, uma bênção, a imposição das mãos. E continuemos a dizer todos os dias: a bênção, papai, a bênção, mãe, a bênção, papai do céu, a bênção, mamãe do céu. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos coloque cada vez mais no trilho dos caminhos do reino de Deus. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.